Quero saudar a todos com a paz de Cristo. Obrigado pela sua presença, você que no transcurso do tempo desta noite você vai poder participar junto conosco desta transmissão. Que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa te dar a direção prometida. Muito bem, vamos começar o culto desta noite. Hoje que é dia 21 de março de 2021. Vamos ler um trecho da Palavra de Deus contido no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Se o irmão tem a Bíblia próxima a você, abra por favor no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18. Hoje vamos estar conversando e aprendendo sobre como que a gente suporta ou supera as tentações, né? Como suportar, como vencer as tentações. Tiago diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Muito bem, hoje, no dia 21, vários irmãos têm orado ao nosso Deus para que Ele, segundo a sua vontade perfeita, e em nome de Jesus Cristo, possa fazer cessar essa pandemia. Espero que você tenha participado, tenha orado, clamado a Deus. Orei em vários momentos durante o dia, Juliana também. Vamos orar ainda durante a noite, durante essas próximas, as próximas horas até encerrar o dia 21. Vamos estar clamando a Deus para que Ele entre com providências, inclusive restaurando a saúde das pessoas que estão numa situação delicada, com essa doença, e que possa vir a normalização o mais breve possível. Tá bom? Espero que você tenha orado e obrigado se você tem atendido ao desafio, tá bom? Nós vamos cantar um hino agora, é o hino do Voz de Melodia, o número 292, eu deixei a letra no perfil do Facebook, talvez você conheça a letra deste hino, quero convidá-lo, se você quiser, onde você está, com sua família, cantar esse hino conosco. Isso para que possamos engrandecer o nome de Deus através de boa música. São 4 estrofes, esse hino, a minha fé. Vamos cantar e depois vamos estudar a palavra de Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça
minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Muito bem, Deus seja louvado. Meus irmãos, além de agradecer a sua presença participando do culto desta noite, sei que há alguns irmãos de Guarituba nos acompanhando, alguns irmãos aqui de Araputi, de Jaguariaíva, de Pinhais, Curitiba e diversas outras cidades e regiões. Quando nós recebemos a notícia a respeito de algum pedido de oração, eu quero que você saiba que nós nos comprometemos e somos fiéis às orações. Então, se você tem um pedido, algo que talvez você esteja passando e você gostaria de um parceiros de oração, eu e Juliana, nós estamos à disposição para orar por você, pela sua família. Então não hesite, você não tem que sofrer sozinho, você não tem que passar pelos seus desafios sozinhos. Entre em contato, manda um WhatsApp, coloca um comentário no Facebook, abaixo da pregação, a gente vai ver, a gente vai ler e a gente vai orar por você, tá bom? Eu quero pedir oração, nós gostaríamos de começar uma apresentação evangelística com as pessoas aqui no entorno do nosso lar. Nós não sabemos como faremos isso, né, devido à pandemia, devido ao lockdown, devido ao isolamento. Nós estamos pensando, inclusive antes de começarmos o culto, eu orei para que Deus me dê inteligência para que eu possa fazer estudos bíblicos, mas não colocando em risco nem a minha vida, né? Nem a vida de outras pessoas. Nós não queremos contribuir para que haja uma proliferação, mas ao mesmo tempo a gente não quer ficar sem testemunhar de Cristo as pessoas à nossa volta. Então, tenho aqui algumas ideias de como fazer isso, mas quero pedir a sua parceria também. Esse é o meu pedido a você, que Deus nos permita falar de Cristo. Na verdade, estou constrangido, essa é a palavra, né? Constrangido, né? Estou com um grande desejo de falar, mas eu tenho esse receio, né? Devido à situação atual. Mas nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Muito bem, suportando as tentações, ou vencendo as tentações. Meus irmãos, nessa noite, eu quero tratar de um assunto delicado, porque quando nós falamos sobre as provações, e não são poucas, né? E as tentações também não são poucas. Qual é a finalidade de uma provação? Né? Biblicamente, estudando a palavra de Deus, a provação, quando nós somos submetidos a uma prova, a finalidade é nos tornar mais puros, mais maduros, íntegros. Esse é o objetivo da provação, é nos fazer crescer. Em contrapartida, a tentação tem uma finalidade totalmente distinta da provação. A finalidade de uma tentação é nos levar a pecar. E desde Adão, esse tem sido um tema delicado, um assunto delicado, uma área delicada. Adão tinha diante de si uma prova, não tentação, prova. Ele deveria provar a sua obediência a Deus, não comendo daquele fruto. Mas ele teve também diante de si uma tentação que a princípio veio de modo externo, ou seja, de Satanás. Mas a prova em si não era uma tentação, era uma prova, uma provação. E de lá para cá, desde Adão, agora sim, nascendo a tentação, nascendo a partir de nós mesmos, a tentação cedo ou tarde acaba nos pegando e nós temos que tomar decisões a respeito de diversas situações, a respeito das nossas próprias fraquezas. Às vezes nós estamos diante de uma provação, às vezes nós estamos diante de uma tentação, né? Como que a gente distingue
essas duas realidades das quais todos nós enfrentamos, né? O fato é o seguinte, todos nós sabemos o que é certo, à luz da palavra de Deus. Todos nós já temos conteúdo revelacional o suficiente para dizer o que é correto, o que não é correto. Mas todos nós encontramos dentro de nós barreiras, impedimentos. E aquilo que a princípio seria algo fácil de resolver, acaba se tornando uma tortura, que muitas das vezes se arrasta, se prolonga, tornando nossa vida amarga. A Bíblia descreve, para você ter uma ideia, uma palavra que descreve o nosso dilema. Uma palavrinha. A palavra é peirasmos. Peirasmos, é isso mesmo. E a tradução dessa palavra, peirasmos, é provação. Mas também pode ser traduzida como tentação. Por incrível que pareça, o termo no original pode ser traduzido para provação tanto quanto para tentação. Isso não significa que tentação e provação seja a mesma coisa. Pelo contrário, a palavra é a mesma, peirasmos. Mas o sentido de como ela é usada dentro de um contexto, ela acaba tendo um sentido completamente distinto. Quais são as principais diferenças entre provação e tentação? Estudando as Escrituras, descobrimos que provação ou provações, elas são projetadas por Deus com a finalidade de me ajudar a crescer, a amadurecer. As provações têm como finalidade me ajudar a crescer e elas vêm de Deus. Provação. Só que tentação ou as tentações, elas são projetadas inicialmente por nós mesmos. Isso mesmo. A tentação, ela nasce da nossa própria ambição, do nosso próprio egoísmo. Ela nasce das minhas paixões pessoais. Veja o emprego dessa palavra, peirasmos, mas traduzido como provação, dentro do contexto que Deus traz para me ajudar a crescer, no versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, peirasmos. Feliz a pessoa que suporta com perseverança a provação. Porque depois da provação, ele vai ser ou não aprovado. Se for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Note que a aprovação, ela traz consigo algumas finalidades bem específicas, né? Veja, ela tem um propósito honroso. A tentação não, mas a aprovação ela tem. Ela tem um propósito honroso, porque o texto começa falando o quê? Um propósito honroso. Bem-aventurado, né? Um propósito honroso. Ela tem uma finalidade com um fim proveitosa, né? Veja só, suporta com perseverança. A provação, ela tem essa finalidade de que eu persevere para eu ser aprovado. É ou não é uma finalidade boa? Lógico que é. Veja, é para o nosso bem, não é para o nosso mal. As provações que somos submetidos, aquelas que vêm de Deus, não são para o nosso mal, é para o nosso bem. Ele vai dizer o seguinte: receberá a coroa da vida. Isso não é bom? É para o nosso crescimento. Depois de ter sido aprovado. A aprovação, ela não tem a finalidade
em me desaprovar. Não, ela vem da parte de Deus com a finalidade de me aprovar, não de me reprovar. E é o Senhor quem administra. O Senhor prometeu aos que o amam. E depois de Tiago desenvolver essa argumentação inicial a respeito das provas que somos submetidos, das provações, que vem de Deus, que tem um propósito honroso, ele vai abrir e vai desenvolver uma linha de raciocínio e ele vai incluir aqui as tentações, que tem uma finalidade de me levar para longe de Deus, as tentações. As tentações, ela tem como finalidade me enfraquecer, fazer com que eu deixe de olhar para o Senhor, passe a confiar em mim mesmo, nas minhas próprias forças, inclusive me fazer pecar. Ou seja, a tentação ou as tentações, ela não tem um propósito honroso, ela tem um propósito desonroso, me fazer desesperar, trazer angústia, trazer miséria. Veja o texto, a partir do verso 13. Nós não temos mais a perspectiva aqui das provações, agora entra as tentações. Veja, ele vai falar sobre a tentação e vai trazer algumas informações interessantes. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Provações sim. As provações vêm de Deus. É o Senhor quem administra. Ela tem um fim proveitoso. Ela tem uma recompensa. É para o meu crescimento. Agora a tentação não. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Muito bem, a pergunta é o seguinte. Não é como eu suporto as provações. Esse assunto daria uma pregação, né? Como suportar as provações. Não é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. É como eu suporto ou eu supero, como eu venço as tentações. Como que eu as venço? Tiago vai descrever alguns conceitos que vai nos ajudar a lidar melhor com essa dificuldade que todos nós enfrentamos, inclusive em tempo de pandemia, né? Então ele vai descrever alguns conceitos para nós que vai nos ajudar a entender como que eu lido com as tentações a fim de vencê-la. E o primeiro conceito que ele vai descrever de modo muito claro, no versículo 13, o primeiro conceito para que você possa lidar com as tentações, você precisa reconhecer as suas responsabilidades diante de seus fracassos. Esse é o primeiro conceito que ele vai apresentar para nós. Reconheça a sua parcela em relação aos seus fracassos. Será que você tem falhado em relação às tentações que tem te feito pecar? Tiago ele vai começar com esse ponto. Reconheça a sua responsabilidade diante da sua queda, diante de seus fracassos. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Veja, tentação ou as tentações não são apenas dificuldades que os ímpios enfrentam. Os ímpios, eles enfrentam tentações. Mas o texto está falando aqui para os crentes, os cristãos. Até os cristãos mais fervorosos, eles são tentados. Todos nós somos tentados diariamente. A tentação
não é algo exclusivo para este ou aquele crente. Não. A tentação, a Bíblia vai dizer que ela é humana. A tentação, ela é humana. E ela vem, e ela nasce da minha própria natureza caída. Ela vem da minha natureza de pecado. Talvez você, nesse exato momento, esteja passando por um momento assim, por uma tentação. Nos seus pensamentos. Talvez você está lutando agora, aí onde você está? Sentado, na sua poltrona, no seu sofá. Você está sendo tentado em seus pensamentos. Você está sendo levado pela sua própria natureza de pecado a pensar coisas que não deveria. Talvez o seu problema não seja os seus pensamentos. Talvez você lute mais com seus sentimentos. Você sabia que os seus sentimentos também podem ser afetados pela tentação e você pode ser levado a pecar porque você está sentindo coisas que você não deveria estar sentindo? E você tem responsabilidade pelo que você sente? Você tem responsabilidade pelo que você pensa? Pode ser que você esteja nesse exato momento com vontades que você não deveria ter. Ou seja, querendo coisas que você não deveria estar procurando. Você é responsável pelos seus desejos. Veja que interessante. As tentações, ela nos afeta nos nossos pensamentos, em nossos pensamentos e na nossa vontade. E essa luta, ela é constante. Essa luta, ela é diária. Ela é intensa, ela não vem de Deus, ela nasce de você mesmo, ela nasce do seu próprio coração. Aliás, tentação em si não é pecado. Pecado é dar uma resposta positiva a esse mau desejo. Dar uma resposta positiva e continuar pensando. Dar uma resposta positiva e continuar sentindo. Dar uma resposta positiva e atender a esse desejo pecaminoso, isso é pecado. Só que nós temos dificuldades de reconhecer, muitas das vezes, que o problema é nosso. A Bíblia vai nos dizer que nós somos responsáveis. Talvez eu tenha que mexer ali na lâmpada. Irmãos, vamos dar uma pequena pausa aqui, eu já retorno. Muito bem, desculpe, nós tivemos aqui um problema técnico, né? A lâmpada estava quase explodindo aqui, né? Tive que trocá-la. Muito bem, deixe-me ver aqui onde é que eu estava e recuperar a minha linha de raciocínio. Muito bem, eu estava dizendo o seguinte, que muitas vezes nós não reconhecemos a nossa responsabilidade acerca desses maus sentimentos, desses maus pensamentos e dessas más vontades. E grande parte do fracasso que nós enfrentamos em nossa vida diária é que nós fugimos da responsabilidade, que eu sou a pessoa que devo assumir a responsabilidade desses maus desejos. Não ajuda você transferir a culpa para outras pessoas. Inclusive, culpar a Deus, né? Por que digo isso? Porque Tiago reconhece, né? Ele fala sobre isso. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Muitos de nós não vencemos áreas de pecado pessoal, porque nós não reconhecemos que nós somos o responsável por esse mau desejo que está nascendo no meu coração, ou nos meus pensamentos, ou nos meus
sentimentos. Veja, isso aconteceu com Adão. Adão passou por esse mesmo desafio. E isso acontece com todos nós, né? Adão, ele culpou a Deus pela sua desobediência, né? Esse foi o erro de Adão, né? Ele não reconheceu a sua culpa, porque, e na verdade, ele nem culpou a Eva, na verdade, né? Ele culpou a Deus. Se você ler o texto, ele vai dizer, embora ele tenha falado sobre ela deu o fruto e eu comi, na verdade quem ele culpou foi Deus. Quer ver só? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Juliana vai ler para nós. Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Olha que interessante. Embora ele tenha reconhecido que foi a mulher que deu o fruto e ele comeu, mas ele disse o quê? A mulher que me deste, né? Quando nós somos tentados e caímos em tentação, pecamos, erramos, nós não devemos jogar a culpa nas outras pessoas, principalmente em Deus. Nós somos peritos em culpar os outros. Não, a culpa é do meu cônjuge. A culpa é do meu pai, é da minha mãe. A culpa é do meu patrão. A culpa é do trânsito. A culpa é do meu vizinho. A culpa é de Deus, né? Às vezes, irmãos, não tem nada a ver com Deus. Aquilo que nos sobrevém a respeito de pecado é humano, né? Tem a ver com a nossa displicência, tem a ver com o nosso descaso, tem a ver com o nosso desleixo. Muitas das vezes foi proposital, foi planejado, foi com um intuito maligno, não tem nada a ver com Deus, né? Um tempo atrás, aqui no Brasil, se perguntava onde estava Deus quando aconteceu aquela tragédia na boate Kiss. Você se lembra? Em janeiro de 2013, que deixou 242 mortes, né? As pessoas culparam Deus. Onde estava Deus, né? Muita mãe chorando na frente da boate. Onde estava Deus que não salvou a minha filha, o meu filho, né? Onde estava Deus? Você se lembra disso, né? Nós culpamos a Deus pelas tragédias, né? Um tempo atrás, também aqui no Brasil, se perguntava, né? Onde estava Deus naquele massacre no Realengo? Você se lembra que vitimou 12 crianças? A culpa recaiu sobre Deus. E já estão culpando a Deus pela pandemia da Covid, né? Pelas mortes, pelas tantas milhares de mortes, né? E o que Tiago vem nos dizendo? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Nós vivemos dias de irresponsabilidade, ninguém assume a sua culpa. É ou não é verdade? Pelo contrário, nós fazemos com muita facilidade em jogar a culpa no colo de outra pessoa. Um tempo atrás, ainda quando nós estávamos aqui em Jaguareíva, pastoreando a igreja, a Juliana fez uma atividade com as senhoras e eu me coloquei à disposição de ficar com algumas das crianças pequenininhas para que algumas mães pudessem participar da união feminina. E foi interessante que eu dei papel e caneta para as crianças desenharem, né? E quando eu me descuidei, por alguns instantes, uma das crianças começou a rabiscar o sofá do berçário, né? Com caneta. E eu a repreendi, porque ela estava rabiscando, desenhando no sofá. Ela tinha que desenhar no papel. E eu a repreendi. Ela teve duas reações. No instante que eu a repreendi, eu perguntei para ela, quem foi que desenhou? Essa criança, na época, tinha 3 anos. Ela falou assim, minha mãe. Ela falou, minha mãe que desenhou no sofá. Eu falei assim, sua mãe? E para você entender que ela compreendeu a pergunta, eu fiz pela segunda vez. Quem fez isso?
Sabe qual foi a reação dela? Ela colocou as mãos sobre o rosto. Assim como essa criança culpou a mãe pelo seu erro, nós culpamos a Deus. Nós culpamos a Eva e falamos que a culpa foi de Deus porque trouxe a Eva. Irmãos, Deus não nos tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Então tudo aquilo que nos sobrevém de tentação ou tentações não vem de Deus. Nunca foi Deus que mandou. Desse modo, como que eu venço as tentações? Resposta: encarando elas, reconhecendo que a responsabilidade é sua. Eu fiz. Eu sou o responsável. Isso está acontecendo na minha casa. Isso está acontecendo na minha vida. Isso está acontecendo na minha família. Porque eu sou o responsável. Este é o primeiro conceito que Tiago vai trazer para nós. Não foi Deus. Deus não tenta ninguém. Você nunca foi tentado por Deus. Na sua vida e na sua existência, Deus nunca teve parte nas tentações que te levou a pecar. Ok? Muito bem. Nos versículos 14 e 15, nós temos um segundo conceito que também foi desenvolvido pelo Tiago, que nos ajuda a lidar com as tentações. E o segundo conceito é o seguinte, né? Esteja preparado quando a tentação vier. Esse é o segundo conceito. Esteja preparado quando a tentação vier, e ela virá, né? Versículo 14 e 15, a Juliana vai ler para nós. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Muito bem, obrigado, Juliana. Então, veja, estar preparado é o segundo conceito para você lidar com as tentações. Interessante que Jesus também tratou desse tema, e Jesus, ele inclusive nos ensinou a orar a respeito desse desafio que todos nós lidamos. Inclusive, ele falou para que nós orássemos a Deus para que ele não nos deixasse o quê? Você se lembra? Jesus nos ensinou para que Deus nos ajudasse a não cair em tentação. Ou seja, que nós não fôssemos pegos de surpresa na hora da tentação. Porque nós precisamos estar preparados. E nada mais bíblico de estar preparado que estar consciente de que isso vai acontecer. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós precisamos estar conscientes, nós precisamos estar cientes. Inclusive, Jesus vai falar aqui para a gente falar com Deus a respeito das nossas tentações. Você tem o hábito de falar para Deus dos seus desafios pessoais? Embora Ele saiba das suas lutas pessoais, é importante que você fale com Ele abertamente. Não nos deixe cair em tentação. Fala com Deus. Reconhece que isso é possível. Tanto é fato que eu preciso reconhecer, que Jesus vai dizer, fala isso para Deus. Peça ajuda dele, né? E por que eu devo falar com Deus? No caso, Jesus falando. Porque o Senhor Deus é a pessoa, a melhor pessoa para me ajudar a lidar com isso, porque Ele me conhece. Ele me conhece. E no que diz respeito à tentação, eu sou o meu maior inimigo. Quem é a melhor pessoa para me conhecer, senão o próprio Deus, o meu Criador? Né? Tiago, aí voltando para o Tiago vai dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Né? O que é cobiça? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça. O que é cobiça? Cobiça é desejo. Cobiça é mau desejo. Cobiça é desejar o que é proibido.
Cobiça é desejar o que é errado, é desejar o que não pode. Isso é cobiça. Ela nasce de você mesmo. Por isso que uma das formas de vencê-la é reconhecê-la, e ninguém melhor para reconhecer isso, partindo do pressuposto que você sabe as suas áreas, que você tem mais dificuldades. Seja nos seus pensamentos, seja nos seus sentimentos, ou seja nas suas vontades. Existem pessoas que não são pecadores, que caem em pecado publicamente, e caem na bebedice publicamente, caem na sarjeta, nas drogas, ou está no centro batendo relógio. Talvez esse não seja o seu caso. Talvez a sua grande dificuldade é aqui, ó. É na forma como você sente, é o que você pensa. Eu sei que algumas pessoas são mais impulsivas, né? Eles agem precipitadamente. Talvez esse não seja o seu caso. Talvez o seu caso é um pouquinho mais camuflado. Isso não quer dizer que você está livre por não fazer. Jesus, ele vai tratar de pecado no ambiente dos nossos pensamentos, né? Lá nos evangelhos ele vai dizer, se você desejar, no caso do adultério, ele vai dizer o seguinte: se você desejou a mulher do teu próximo, você já cometeu o pecado. Veja que Jesus vai tratar do pecado no ambiente das nossas motivações. Então esse mau desejo, de onde vem esse mau desejo? Tiago vai dizer que esse mau desejo vem do meu próprio coração. Por isso que eu preciso reconhecer as áreas que eu sou vulnerável. Por isso que eu preciso orar e falar com Deus, abrir para Deus abertamente, porque Ele também me conhece. Ele conhece inclusive eu mais do que eu mesmo. E não adianta sair por aí culpando os outros, né? Assuma a sua responsabilidade e prepare-se, porque você vai enfrentar maus desejos. E Deus pode ajudá-lo, Deus pode capacitá-lo. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, não nos deixe cair em tentação. E ele falou mais alguma coisa, não falou? E livra-nos do mal, né? E esse mal é o próprio maligno, é o tentador, é o aproveitador, né? Satanás, ele sabe do poder que ele tem e de seus demônios de nos tentar. Ele sabe, né? Os demônios, eles sabem muito bem como nos seduzir. Por isso que Jesus, ao falar sobre a tentação, que por si só, a tentação por si só já é um tremendo desafio, porque estou lutando contra eu mesmo. Mas ele vai dizer também, olha, peça para Deus livrar você do tentador também. Porque pode ser que você esteja vencendo em relação a você, mas e o tentador? Então ele vai falar, né? Não nos deixe cair em tentação, nos nossos próprios desejos, mas nos livra do mal. Esse mal é o maligno, né? Ele pede para que Deus intervenha quando Satanás vier. Então imagine a nossa luta, né? A nossa luta é intensa, resistir esses maus desejos, né? E aí vem Satanás colocando lenha na fogueira, seduzindo, nos encantando para que a gente ceda. Então uma coisa deve ficar bem clara na nossa mente, né? O diabo usa sempre a mesma estratégia. Ele vai apelar para as minhas ambições, né? Para a minha cobiça. Porque ele sabe. Ele vai apelar para o meu egoísmo, né? Desse modo, meus irmãos, até o momento presente, como que eu venço as tentações, né? Não transfira a responsabilidade das suas fraquezas para outros, né? Encare, né? Virão desafios, esteja preparado quando a tentação vier e vá a Deus, né? Deus é socorro bem presente, Deus é o seu grande aliado na hora da tentação. E para nós encerrarmos essa meditação sobre como vencer as tentações, um terceiro conceito é tenha uma visão correta a respeito de quem é Deus. Ok? Tenha uma visão correta de quem é Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Juliana. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Muito bem. Se a tentação começa e nasce em nós mesmos, a chave para a vitória é mudar o foco, né? Para nós começarmos a ter vitória sobre as nossas fraquezas, as nossas tentações, o fato de você reconhecer a responsabilidade, o fato de você estar preparado para as tentações, já são grandes passos, mas não te dá a vitória. Você precisa mudar o foco. Você precisa mudar o foco. Você precisa ter uma percepção, uma visão correta a respeito de Deus, né? E isso tem a ver, irmãos, com seus pensamentos. Tem a ver com os teus pensamentos. Pecado começa no pensamento, né? Nas suas fantasias, nas suas imaginações. Começa aqui, ó. Então, boa parte da tentação ou das tentações que enfrentamos, que nos leva a cair em pecado, que muitas das vezes Satanás vem com força total para me fazer pecado, é aqui a minha batalha. Começa aqui, nasce aqui. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses, né? Pensai nas coisas lá do alto. Eu preciso mudar o foco. Eu preciso começar a mudar os hábitos da minha vida em relação a muitas outras coisas que estão me deixando vulnerável a alguns pecados, né? Pensar nas coisas lá do alto. Aí vem Tiago desenvolvendo essa linha de raciocínio. Ele começa falando sobre provação, né? Que vem de Deus, tem um propósito honroso, me ajuda a crescer, traz recompensa. Aí ele vai dizer, existe uma diferença entre provação e tentação. Tentação é diferente. Tentação não vem de Deus, tentação vem do meu coração, vem da minha própria cobiça, vem do meu mau desejo, vem do meu egoísmo. E a vitória, ela recai sobre Deus, né? É Deus quem vai te dar a vitória. Mas para isso você precisa ter uma noção correta a respeito de Deus. Aí vem Tiago e vem a dizer o seguinte, né? Toda boa dádiva, né? Versículo 18, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja que interessante. É um erro atribuir o mal que nos sobrevém a Deus, né? Culpar a Deus pela Eva é um erro. Culpar a Deus porque no jardim havia o fruto e a possibilidade de eu pecar é um erro. Culpar a Deus pela serpente é um erro. Culpar a Deus pelas minhas más escolhas é um erro. Não é possível você ter vitórias nesse desafio de mudar o foco se você não tem uma perspectiva de Deus. De Deus, meus irmãos, vem toda boa dádiva. Toda boa dádiva vem de Deus. Não é possível você atribuir a Deus a culpa pelo mal que lhe sobreveio. É a mesma coisa você querer culpar Deus pela situação que você está enfrentando no seu trabalho, que você está enfrentando com a sua esposa, que você está enfrentando com os seus filhos. Não, a culpa não é de Deus. De Deus só vem boa dádiva. O texto está falando sobre isso. Então não é possível que Deus seja o autor do mal que lhe sobreveio, do mal que lhe sobrevém. Ou vem de você, ou vem de Satanás, ou vem de outras naturezas pecaminosas, isto é, outros pecadores. Note, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Depois de nós estudarmos sobre tentação, eu gostaria de trazer uma breve aplicação a respeito dos desafios que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Eu não sei, algumas pessoas eu sei, mas eu não sei qual tem sido o seu maior desafio nesses dias atuais, né? Eu não sei. Eu posso imaginar em alguns casos, né? Mas, irmãos, o Tiago ele vai tratar de diversos conceitos que são bem relevantes para os nossos dias ruins, né?
Pode ser que você esteja enfrentando hoje problemas difíceis na área de saúde. Pode ser que você esteja enfrentando, o seu desafio não seja de saúde, mas seja financeiro. Pode ser que o seu desafio não seja financeiro, seja relacionamento. Pode ser que você esteja enfrentando desafios na saúde e financeiro. Pode ser que você esteja enfrentando desafios financeiros e de relacionamentos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. As tentações que lhe sobrevêm e que tem te feito pecar, não veio de Deus. O mal que lhe acomete não vem de Deus. De Deus, irmãos, vem boa dádiva e dom perfeito. Deus, ele quer o teu bem. Deus, ele não quer o teu mal. Deus, ele quer que você viva dias tranquilos. Esse é o desejo de Deus. Nós temos diante de nós desafios. Alguns dos desafios são chamados provações. Esse vem de Deus. Tem um propósito honroso. Mas nós também enfrentamos outros desafios, que têm a ver com as nossas decisões que fazemos. Decisões de pecado, que nascem dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas vontades. Então que você possa atender o conselho de Tiago, do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo, que tratou e teceu comentários a respeito desse assunto. Eu gostaria de encerrar citando a você mais uma vez as palavras de nosso Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é uma oração que Deus tem prazer de ouvi-la. Obrigado pelo seu tempo. Nós tivemos algumas dificuldades durante a transmissão. Você talvez não tenha percebido, mas aqui no nosso bairro está rolando um fervo, né? Som alto, bagunça, mas espero que isso não tenha atrapalhado. Espero que não tenha atrapalhado o seu aprendizado. Mas para eu pregar, para a Juliana que está aqui me auxiliando, você não imagina a luta que está sendo, tá bom? Além dos desafios exteriores, né? Nós temos desafios interiores, né? Nós também estamos lutando, sofrendo por alguns irmãos, né? Porque nós absolvemos a dor dos irmãos. Mas Deus nos assiste, como nós aprendemos hoje, né? O Espírito Santo intercede por nós. Jesus está assentado à direita de Deus, estudamos na quinta-feira, como nosso sacerdote, intercedendo por nós. Nós estamos seguros. E digo a vocês, os desafios não são poucos. Mas como aprendemos hoje cedo, em Cristo somos mais que vencedores. Eu peço para que você curva sua cabeça por alguns instantes. Vamos orar encerrando esse momento, agradecendo a Deus pelo aprendizado. Senhor Deus, muito obrigado por aquilo que estudamos sobre tentação, como lidar com isso, como vencê-la. Nós aprendemos alguns conceitos que são importantes e relevantes para a nossa caminhada. Oro para que o Senhor ainda esteja trabalhando no coração daqueles que se encontram desanimado, lutando com alguma questão, que o Senhor console-os, que o Senhor dê a resposta, a direção a eles, que eles possam estar sensíveis ao Senhor e obedecê-lo naquilo que o Senhor tem mostrado. Oramos também por aqueles que se encontram enfermos, adoentados, fracos, enfermiços, que o Senhor os cure, ó Deus. Também oramos, ó Deus, pelo trabalho que queremos fazer aqui em Arapoti. Nós estamos aqui há quase 50 dias, embora os cultos estejam acontecendo de vento em polpa, estamos alegres, mas nós temos sim, de fato, enfrentado desafios para a pregação do Evangelho, principalmente em tempo de pandemia, que o Senhor nos deu a oportunidade para testemunhar ao Senhor, nos dando inteligência. Oramos também, ó Deus, que o Senhor faça cessar essa pandemia, esse é o desejo do nosso coração. Espero que esse meu desejo coincida com o desejo do Senhor, que o Senhor faça cessar, que o Senhor restaure as pessoas que estão doentes, que o Senhor console as pessoas que perderam um ente querido. Oramos, ó Deus, também pela tribulação que alguns irmãos estão tendo, outras pessoas, amigos na área financeira. Oramos pelos relacionamentos das pessoas também. Deus, nos guarde.
E oramos também, como Jesus nos ensinou, Senhor, venha o teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e o desafio está lançado. Tem um pedido de oração, pode compartilhar conosco. Você tem em nós aqui um parceiro de oração. Uma boa noite.